Bom, a gente acabou de sair, né, da parte, começar a Era das Trevas, e aí entra nesse período onde tá tudo neutro. Não consegue, tipo, não tem luz, não tem fonte de luz, né? Só tem aqueles fótons que foram liberados, que a gente já falou. Aí a gente vai até cerca de 300 milhões após o Big Bang, é basicamente isso. É só que tem nuvens de hidrogênio molecular se formando. Então, os hidrogênio molecular vão se ali acumulando, que é por causa das flutuações, que a gente comentou no começo, das flutuações, né, que foram se expandindo, aí tipo, alguns lugares tinha mais densidade, outros tinha menos, e foi ali as nuvens se formando. Algo aconteceu, provavelmente um colapso de alguma coisa, ficou frio, isso é importante falar, ficou frio o suficiente, porque estrelas são formadas em lugares frios, né, não pode ser quente, inclusive esse é um grande problema dos buracos negros, que eles chegam, eles esquentam tudo e eles interrompem a formação estelar. Mas aí tá tudo frio, começou ali a ter um colapso. Esse colapso pode ser por N fatores. Por exemplo, hoje em dia, né, considerando a galáxia de hoje, um desses fatores pode ser supernova próxima. Aconteceu uma supernova, desestabilizou a nuvem, colapsou sobre a própria gravidade. Essas nuvens gigantescas começam a colapsar e no centro de certa espiral, né, começa a formar umas esferas. No centro, a gravidade começa a pressionar tanto, que a pressão chega a ser suficiente, né? A pressão, né, aumenta a temperatura também, né? Sim. E começa a temperatura o suficiente para começar o processo de fusão nuclear. E aí, quando dá início esse processo, é o que a gente chama de estrela, né? Antes disso, é protoestrela. Então, vão se formando, e aí a gente tem as estrelas que estão ali se formando. Aí agora tá a dúvida, assim, que é a grande questão da astronomia, que o James Webb tenta responder. Ali, as estrelas se formaram, beleza, tinha já os relos de matéria escura, tal, não sei o quê. Agora, o que aconteceu? Primeiro, foi esses halos de matéria escura que atraiu essas estrelas e elas começaram a orbitar, e aí um buraco negro chegou e ele foi empurrado lá pro centro, ou já existia um buraco negro ali no meio do halo de matéria escura, também por causa da gravidade tipo, empurrou ele, e aí, aos poucos, as estrelas começaram ali não orbitar o buraco negro em si, mas ali a dinâmica ali começou a formar a galáxia. A gente não sabe, é o que veio primeiro, o ovo ou galinha da astronomia, o que veio primeiro, o buraco negro ou a galáxia. As coisas estão levando, assim, que o buraco negro veio primeiro, tipo, então veio essa formação, que tipo, primeiro o buraco negro foi coisas pequenas que foram aumentando, mas a gente não sabe. E assim, o James Webb trouxe essa questão do tipo, a gente olha para esses buracos negros que deveriam ser pequenos, porque eles não tinham como se alimentar ali. Eles não tinham do que se alimentar. Mas eles já eram supermassivos nessa época. Então, assim, como que eles chegaram nesse tamanho tão gigantesco naquele assim, imagina, hoje em dia a gente já não sabe como supermassivos se formaram. Tipo, como eles chegaram a esse tamanho hoje em dia. Porque se você pegar desde o início do universo até hoje, se eles continuarem se alimentando assim, sem parar, o que não acontece, eles não chegariam ao tamanho que eles têm hoje. Então, assim, o que aconteceu ali para os buracos negros, tipo, já naquela época estarem supermassivos? E isso é, tipo, aí, então, a partir daí a gente entra na Era das Estrelas, que é a era que nós vivemos até hoje, que é onde o universo está brilhando, digamos assim. Entendi. Será que tem estudos de buracos negros em aglomerados globulares? Já viu alguma coisa disso? Eu desconheço. Não sei lá, tô só fazendo uma pergunta aqui do nada. Acho que geralmente são buracos negros inativos, né? No que? Nos aglomerados? Perto de aglomerados globulares. Porque são estrelas muito velhas. Né? Então, sei lá, talvez... É que tem, assim, porque assim, vamos lá, tem a questão, hoje em dia a gente considera dois tipos de buracos negros, os estelares e os supermassivos. Tá. Os estelares são esses que formam a partir de morte de estrelas. Então, tem uma estrela muito massiva, ela entra em supernova, no final pode acontecer de ter um buraco negro ali. A gente já observou esses objetos, a gente sabe que tem bilhões deles dentro de uma galáxia, eles existem, a gente sabe que estão ali. E tem os supermassivos, que são os que estão no centro das galáxias, que são esses aí que já estão dando problema desde lá do começo. Só que existe um meio aí, tipo, que são os que a gente chama de intermediários. Esses intermediários, eles têm massa entre 10 mil até cerca de... Não, desculpa, de 100 até 10 mil massas solares. E existe um problema, nós nunca observamos eles. O que aconteceu? Onde estão esses buracos negros? Por que a gente observa até 100 massas solares? E a gente observa a partir de 10 mil massas solares? E esses do meio? Tipo, cadê um de 500 massas solares? De 1000 massas solares? Cadê?
Tipo, a gente não sabe. Esse recebe o nome. Não observar não significa que não existe, né? Exato. Significa que você no chat tá assistindo pode ser a pessoa que resolve estudar astronomia e descobre esse troço. Então, e aí existe umas observações que falam que talvez em aglomerados possa existir uns intermediários Os ali intermediários escondidos. escondidos. Inclusive, até ano passado saiu um artigo que foi em um aglomerado, que encontraram ali uma massa que eles não conseguiram explicar por estrela, e poderia ser um buraco negro intermediário ou vários buracos negros, mas não se sabe. Tipo, né? Só uma ideia de que pode ser. Então, tem essa questão dos Os buracos negros são muito importantes estudar pra entender o universo, cara. O próprio Big Bang, cara. Entender a origem e tal. Não a origem, né? Mas a evolução do universo. E o Hawking falava algo muito interessante também sobre a existência de buracos negros microscópicos. Sim. Então, que eles teriam sido gerados juntamente com os buracos negros supermassivos de centros de galáxias. Acredito que a ideia mais aceita seja a de que os buracos negros vieram primeiro do que as galáxias. Então, eles se formaram direto do colapso dessa grande nuvem de hidrogênio. E aí teve a quantidade de energia e densidade necessária para formar tanto esses supermassivos, que são os mais gigantes do universo, tanto quanto os buracos negros microscópicos. Porém, como essa toda alimentação do buraco negro gera radiação e de energia térmica, enfim, inclusive a radiação Hawking, que faz os buracos negros evaporarem. Então, esse seria um dos motivos pelos quais a gente não encontra buracos negros microscópicos, porque o tempo que se passou de lá até aqui já foi suficiente para esses buracos negros se consumirem por completo. Então, da mesma maneira que ele está capturando matéria, está sendo aquecido, e essa energia térmica faz ele perder massa. Aí essa perda de massa em algum momento faz ele sumir. Eu fiquei pensando aqui o quanto deve ser louco pros haters eles pensarem assim, tipo... Não, tem um buraco negro aqui, só que não dá mais pra observar não, que ele deixou de existir, tá? Mas existe. Ele existiu. Ah, mas como é que eu faço o experimento? Não, acabou, ele evaporou, não tem mais... O buraco negro não tem mais. Mas eu acho que a ideia que eu mais gosto disso aí é sobre as estrelas de Hawking, que tá voltando agora na astronomia, né, as estrelas de Hawking, que é o seguinte, tipo, nessa época aí tinha as nuvens e tal, as estrelas estavam se formando, e se formou um buraco negro piquititico ali, ou um buraco negro primordial que já existia ali. E essas estrelas, na hora que estavam se formando, ela engole esse buraco negro e joga pro centro dela. Aí a ideia que você pensa é, se ela engoliu, ele vai engolir tudo. Só que por causa da radiação de Hawking, a pressão de radiação impediria ele de se alimentar. Então ele se alimentaria muito pouco. Então assim, não daria tempo dele morrer, mas também não daria tempo dele, tipo, se alimentar de uma estrela. Então ele ficaria ali crescendo muito, muito pequenininho, assim. Tipo, ele vai crescendo muito aos poucos. E a ideia é que se a gente estiver observando essas estrelas, a gente não consegue distinguir elas de estrelas normais. Então já tem gente estudando como que é de estrela? Heliosismografia? Sismologia? Caraca. Heliosismologia. É um negócio assim. Que estuda as vibrações de estrelas e isso pode indicar que se tem um buraco negro aí no centro ou não. E aí alguns sugerem que, talvez os buracos negros primordiais estejam dentro de estrelas e é por isso que a gente não tá vendo eles. E eu vi alguns estudos também que essas sismologias assim, de estrelas também podem ser confundidas com atividades que elas tiveram em um passado. Como, por exemplo, alguma colisão com alguma outra estrela que alterou o campo magnético dela. E aí a gente entra também em tipo de estrelas rotacionais, que tem o campo magnético completamente alterado. Então, meio que bagunça tudo a nossa história de estudos de buracos negros canavalizados e de estrelas que sofreram algum processo diferente. Tem uma rotação muito alta, ou que em algum momento ela canavalizou outra estrela, ou que sofreu uma outra colisão. Porque os dados são muito parecidos uns com os outros. E aí a gente tem a mesma observação para estudar várias teorias diferentes. Você pode estar falando assim, não tô entendendo muito, não sei o que, cara, às vezes nem a gente entende. Sim. É sério, não é brincadeira. Tipo, pega buraco negro, vamos lá, buraco negro, pega o buraco negro. Tem aqui um de 10 massas solares e o outro aqui de 4 bilhões de massas solares. Aí você vai imaginar que o de 4 bilhões de massas solares é muito maior que esse aqui. Tá, aí vem o Roberto e fala, mas toda a massa tá concentrada no centro. Então, que diferença faz um ter 10 e o outro 4 bilhões se toda a massa tá no centro?
E tem outra pergunta, qual que é o mais perigoso? Ainda tem. Qual que é o mais Qual que devorador? É. Qual que você acha que é o mais perigoso? Qual que é o Maior, devorador? né? O que... Se você, tipo, tivesse que cair, se você tivesse que escolher qual buraco negro você quer cair, assim, tipo... Tipo, se você tivesse que escolher um, não tem jeito. O menor ou o maior? No maior, mas porque sou... Já que vai morrer, seja engrandecido. Não, porque você assistiu Interestelar e aí viu que o quer cara ser tá lá atropelado por um Fusca ou por uma BMW? ou com um né? Maserati. É uma Maserati, sei lá, essa é a... Os menores são mais perigosos. Por quê? Porque eles, como eles são pequenos, a diferença, e isso é importante, essa palavra diferença é importante. A diferença da intensidade do campo gravitacional de um ponto ao outro é muito maior em um espaço muito pequeno do que de um supermassivo. Então aqui, Aquele exemplo. efeito espaguete lá. Feito espaguete. Isso. Então, igual aqui, a gente tá na Terra, só que a Terra tem um campo gravitacional fraco, né? Mas mesmo assim, o campo gravitacional dos nossos pés, ele é mais forte do que na nossa cabeça. Só que a gente não sente isso porque a gente tá na Terra. E outra, o campo gravitacional da Terra, ele é mais assim, a gente chama de... Como que é? De gradiente, né? Ou divergente. É o gradiente, né? É um gradiente. O gradiente, ele é mais suave. Sim. Já num buraco negro estelar, pititiquinho, não é bem assim. Aí gira aquele espaguete. Então, assim, você morreria antes de chegar no buraco negro. Sei. Já no Seria supermassivo, esticado, você poderia... Existia a possibilidade de entrar dentro dele antes de cair. Então, assim... O do Interstellar do filme é um grande. O gradiente, só pra explicar melhor pra galera, pensa que você tá aqui, você vai se mover um pouquinho pro lado, não muda nada em termos da gravidade pra você sentir. Agora pega um buraco negro, tipo, dá um passo, teu pé já... Tu vira um homem elástico. Entendi. Coloca o do Interstellar, o buraco negro lá, que bonitão. Gargantua. Gargantula? Gargantua. Gargantua. Bom nome pra uma aranha. Pior que é. Inclusive, esse ano, 10 anos, hein? No Interestelar. É mesmo? Já tá fazendo 10 anos. 10 anos do filme, né? Caraca. É meio uma religião esse filme. O pessoal que gosta fica chateado se você fala que não gosta. Aquele Tá final, quase uma religião mesmo. aquele final do Sazon lá, que tudo é amor, entendeu? O amor salva tudo e tal. Que Que transcende o espaço-tempo, muito. só o amor transcende. Salva o amor. Os seres de quinta dimensão. Eu não sei qual o problema que a galera tem com quarta dimensão, já percebeu? Todo mundo fala sempre pula. Como assim? A galera fala de 3... E já vai pra quinta. E já vai pra quinta. Porque a quarta já é o tempo, né? É. Mas não tem. Mas mesmo se a quarta sendo tempo, ela tá fusionada numa espacial. Por isso que no Interestelar você tem um Tesseract. E aí a representação do tempo é justamente de você ter ali uma direção onde tem o presente, passado e futuro, pra lá e pra cá. Então é o Tesseract, 4 dimensões. Só que a galera pula pra quinta. Inclusive, até tem aquela questão de, tipo, se o tempo não é uma coordenada, uma dimensão espacial também. Tipo, tem um estudo sobre isso. CT. Eu sempre falo isso nos vídeos no canal. CT, que é a dimensão ali, a unidade. Que? Metro por segundo. É, que Velocidade da luz, metro espacial. por segundo, tempo por segundo. É CT. Velocidade da luz vezes o tempo. Corta segundo com segundo, sobra o metro. É espacial. Então é espacial. Aí é o tempo de forma Aí é espacial. confu- aí é confuso. Mas isso confunde todo mundo, Não, cara. e tem Como assim outra o tempo coisa. é... Quer mais confusão agora? Quer mais? Quando você pega essas equações, tipo, pega o CT do Heim, entra dentro do buraco negro, os nomes das equações mudam. Eles Então, trocam. tipo, espacial vira temporal e temporal vira espacial dentro do buraco negro. E como que isso acontece? Uma das explicações é essa, de tipo, a gente tá falando de uma coordenada também espacial, que a gente não sabe o que é, porque a gente É não muito consegue louco. observar. Mas, é muito engraçado isso, você entra dentro do buraco negro, as coisas trocam de lugar. Tipo, o tempo passa a ter 3 dimensões, e é tipo, chamando, é o nome, né? A gente chama... É o nome. O que a gente chama de tempo, né, passa a ter 3 dimensões, e o que a gente chama de espaço passa a ter uma dimensão. E é uma coisa, e um efeito que... Você só consegue se mover radialmente na direção do centro. Ah. Você não consegue dar a curva. Pensa que tá com um carro dentro do buraco negro. Você não consegue fazer curva. Você só consegue se sabe. mover em uma direção, que é em direção ao centro. E uma ideia de imaginar isso aí você pensa que, assim, a gente fala de singularidade, a gente pensa em uma coisa espacial, né? Tipo, um ponto no espaço. Não, você pode pensar um ponto no futuro. Tipo, é o único ponto possível. Inclusive, se você pegar as linhas, né? Tipo, é como se fosse um carro. Se você pegar a trajetória do carro... Na física, a física obriga que tudo vá pra singularidade dentro do buraco negro. Tipo, você vê até o gráfico fazendo assim, tipo... É muito louco, velho. Mano, Mas calma, a gente não tem como piorar. lá. como piora? Como piora? Esse daqui, por exemplo, é um buraco negro rotativo, né?
É, o de Kerr. Depois do Schwarzschild, depois veio um cara chamado Roy Kerr, acho que em 75, algo assim. Aí ele começou a calcular também as equações lá de Einstein e achou outras soluções, que seria para os buracos negros, que é esse daqui, que gira. Porque o do Schwarzschild, ele tá parado, estático. Esse gira, aí tem ergosfera. Aí vem as ideias de passado e futuro, dois horizontes de evento. Um que tu vai... Mano. E singularidade. E singularidade que não é mais um ponto, é um anel. Ah, não. Então você consegue passar pelo buraco negro ali no centro, passar e ir embora e... E aí dentro do filme Interestelar tem aquela coisa, né? De uma vindo por cima, outra vindo por baixo, né? Tipo, e aí ele tem que decidir qual que ele vai. Tipo, no livro é bem Eu não explicado. lembro como assim. Já tem que assistir de novo, tá? Tem que ler o livro, Eram ler o livro. duas. É, no livro explica bem que o Kip Thorne, ele falou que, tipo, tem duas singularidades, tipo, uma vindo de cima e uma vindo de baixo. É. Tem que escolher qual que você vai, tipo, pra sobreviver no caso do filme, né? E o Thorne, ele explica bem isso no livro, no Ciência Interestelar, que, tipo, que ele teve que fazer todo um trabalho ali, matemático, pra, tipo, acertar a singularidade, sabe? Entendi. Murphy!